no rap eu aprendi muita coisa que na escola eu não aprendi, em casa eu não aprendi. Mas poucos são capazes de viver a parada de coração mesmo, de verdade, tá ligado? Quando você começa a fazer freestyle, você já acorda rimando já, você acorda com a rima na cabeça já, entendeu? Muitos rappers que hoje em dia estão fazendo sucesso aqui no nosso Brasa começaram nas batalhas de MCs. Tô certo, Kamal? Pouco depois de começar a escrever, eu descobri o freestyle vendo o Max B.O. e o BBS rimando na frente de uma balada que eu ia chamada Soweto. E aí eu pensei que se eu queria ser um MC completo, eu tinha que aprender a fazer aquilo também. E aí eu comecei a tentar, não diria treinar, não diria nada muito técnico assim, só tentar mesmo. E aí, um pouco depois, o Max me chamou para fazer parte da Academia Brasileira de Rimas. O improvisador, acadêmico do Tucuruvi, inacreditável. E porque ele já me conhecia do rolê e a gente tinha começado a rimar juntos, assim, no Class. A gente conheceu o DJ e começou a pedir o microfone, pedir para soltar um beat. Primeiro a gente estava rimando em cima de alguma coisa gringa ali mesmo, meio que quase dublando, mas depois soltaram as batidas e a gente começou a fazer isso lá no baile, no Class, isso 97 para 98. A primeira batalha de MC foi a Cold Crush Brothers e Fantastic Funk. Eram duas crews de MCs que fizeram a batalha. Foi a primeira batalha que rolou. Essa batalha ela foi representada num filme chamado Wild Style. Coming to Dixie tonight? Who's there? Fantastic and Cold Crush. Oh my God. I'm the D. Dada rock on this here court. I've been 9 years old playing this here sport. Cold Crush. AD. Highest degree, I got a better jump shot than Rick Barry. Well, I'm the M. Porém, é lógico, tem a batalha lendária, que foi com o Buzz B e o Como D. 1, 2, 1, 2, doing the do now. Hold on, Busy B, I don't mean to be bold, but put that ball, did it, ball bullshit on. Buzz B era um cara que agitava muito as festas. Então o improviso do Buzz B era só agitação de festa. Na Cold Crush Brothers não tinha exatamente ataque. Era uma coisa de dizer que a minha banca era melhor que a sua, mas não tinha o ataque em si. E o Buzz B, ele era o cara do momento, que agitava, que fazia tudo. E aí um dia, um rapazinho parou na beira do palco e falou: mano, eu faço melhor do que você isso aí. O Buzz B já era mala pra caramba e falou: ah, você vai fazer? Falou: e aí galera, olha, ele tá dizendo que faz melhor do que eu. Vamos deixar ele subir? Deixa. Deixou. O nome desse cara era Como D. Give it over, give it over. É esse cara aí. Ele subiu no palco, ao invés dele agitar a galera, ele começou a atacar o Buzz B. Ele começou a zoar o Buzz B. E nessa de zoar o Buzz B, o povo que estava assistindo esse evento começou a entrar delírio, porque não existia isso. E o Buzz B não sabia como responder, porque isso não existia. E aí, quando eu volto para Academia Brasileira de Rima e MCs de Diadema, eu lembro da Cold Crush Brothers, da primeira batalha. Você tinha uma banca, eram bancas, isso arrepia. A gente batalhava entre si, assim, não era uma parada que tinha todo mundo, tinha gente batalhando em todo lugar. A gente costumava fazer microfone aberto mesmo, e então não era sempre improviso também, por ser microfone aberto você pode fazer o que quiser. Mas a gente começou a batalhar entre si nos shows da academia.
E com isso, com o microfone aberto do Class e com as batalhas nos shows da academia, a gente foi descobrindo mais pessoas que faziam isso também. E aí eu lembro até hoje que uma época eu tava no Terminal Santo Amaro, eu e meu primo William, salve William. Compre meu disco, vista a camisa, vá ao show. E aí me veio na cabeça assim, eu falei, mano, vou escrever uma letra. E aí eu lembro que me veio a primeira frase, como eu era apaixonado por hip hop, falei, vou escrever uma letra sobre hip hop, porque eu sempre ouvia as coisas que falavam de hip hop, de grafite. E aí eu pensei a primeira coisa, hoje eu vou falar um pouco pra vocês. Aí começou a primeira linha. E aí, mano, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos pra lembrar uma palavra que rimava com vocês. Aí veio, sobre hip hop, claro, português, aí eu era uma cultura. Aí eu escrevi uma letra. Falei, caralho, que legal. E aí peguei uma caixa em casa que meu pai tinha, tipo uma caixa que ele ligava o teclado dele, ele tinha uma guitarra também, tocava. Liguei um microfone um dia e falei, mano, deixa eu ver. Nossa, na hora que eu falei a minha voz no mic, eu sozinho fiquei com vergonha. Eu falei, que porra é essa, que voz esquisita da porra. E começaram a aparecer mais pessoas interessadas em fazer algo que elas antes não conheciam tanto. 10 da tarde eu tô mandando freestyle, saca só, eu faço sem dó, academia representa Marques B.O. Então a gente começou a batalhar contra o pessoal de Diadema, começou a propagar mais a batalha entre os MCs por conta dos shows da academia, que a gente não tinha muita música da academia, então cada um levava a música sua ou do seu grupo, apresentava ali e em algum momento a gente fingia que rolou uma treta e colocava a batalha como uma parte da apresentação. Então era eu contra o Taíde, ou o Taíde contra o Max, o Max contra o Akin, o Napoli contra o Fresh. E daí a gente começou a aparecer um pouco mais para as pessoas, né? Depois de um tempo, assim, né, sem querer cantar e tal, eu descobri a rima de improviso, que um amigo meu me mostrou umas coisas, começou a me falar sobre, e aí eu descobri a Academia Brasileira de Rimas, aí eu descobri a galera do Rio, aí eu descobri o Gigabu, aí eu descobri o SP Funk. O Max queria fazer um disco, ele tinha um grupo já que era o Cartel SP, mas ele queria fazer um disco solo, e no disco solo ele queria ter um pessoal que costumava trocar ideia com ele, andar com ele. E aí ele falou, como que eu faço para ter todo esse pessoal no meu disco solo, sendo que todo mundo tem um outro trabalho? E aí ele falou, vou fazer um grupo com esse pessoal e aí vai fazer parte do trabalho deles. Então ele fez, na época o Dias Gomes tinha falecido, da Academia Brasileira de Letras, e ele trocando ideia com o Napoli sugeriu o nome Academia Brasileira de Rimas e a gente se tornou um grupo. Então era eu, Taíde, Max, Napoli, Akin, Marechal, Fresh, acho que era esses 7, e aí o DJ era alguns, né? Era meio rotativo. Então foi o QAP, meu parceiro também, que Deus o tenha, DJ Kevin, DJ Jan tocou algumas vezes com a gente também, várias vezes com a gente. E aí era um grupo, e a gente era conhecido pelo freestyle, e acabou se tornando uma referência para algumas pessoas. Agora, é muito difícil para mim, fazendo parte, dizer qual foi a importância. Mas eu ouvi de muitas pessoas que a academia foi um resgate da vontade de fazer rap ou uma nova visão sobre o que era rap para algumas pessoas. E o Slim, eu lembro dele me encontrar na galeria e falar, pô, mano, a academia me mostrou que tem um jeito diferente de fazer e me deu vontade de fazer. E aí um dia eu lembro assim, nitidamente, assim, eu andando perto de casa, subindo um escadão, comecei a pensar uma rima na minha cabeça. Só pensando, sem cantar nada, só pensando assim. Aí eu falei, caralho, mano, acho que eu consigo fazer essa parada de freestyle. E aí colei no boy, né, o Bactéria, que é um brother lá do Imbé, e ele começou a me explicar mais, me mostrar uns discos. E aí eu vi que aquilo fluía. E aí comecei a rimar com eles, né? Rimava eu, o Boy, o Michel, o Pio, a gente fazia batalha na casa deles. E aí eu comecei a me destacar nessas batalhas, assim. Eu tenho muita ideia, eu tenho raciocínio. A roda de rima era onde a gente estava, basicamente. Não tinha uma parada organizada e vamos até tal lugar que vai ter uma parada de rima assim, assim, assim. E aí eles me falaram da casa do hip hop, que lá tinha oficina de MC.
Falei, cara, eu quero aprender sobre isso, porra, eu preciso aprender. Essa época não tinha internet, a facilidade de você descobrir, você tinha que ir, né? Então, porra, 1h30 de casa pra chegar lá. Comecei a fazer oficina com o Taíde. E aí comecei a conhecer outros MCs, me aproximar de galera que batalhava. Na época, quem batalhava contra a academia era o G-Box, o JL. E aí, uma vez, eles iam batalhar numa batalha de break, que eles eram convidados, eu ia pra assistir, e um dos MCs não podia ir. E aí o G-Box virou e falou, mano, eu já te vi rimando aqui, mano, você rima mó bom, vamos comigo? Aí eu, vamos, lógico. E aí eu fui, que é a primeira, eu acho que é um dos primeiros registros, né? Que é a Simbi, Campeonato Individual de Break, que tem a batalha da Casa do Hip Hop contra a Academia Brasileira de Rima. Se você tá só o pó, é melhor sair daqui, porque aqui é só peso pesado, cobra criada. Presta atenção que aqui a rima é a piada. 7 meses de rima, mas já domina. Eu, JL, G-Box contra o Max B.O., o Aquintec e o Paulo Napoli, que foi a batalha que depois a galera começou a falar, mano, tem um tal de Slim aí, tem um tal de Slim, e aí saiu matéria na revista. E uma delas mais famosas, mais tradicionais também, a Rinha dos MCs, apresentada pelo Criolo e pelo Dandan, completando 6 anos, reunindo a nata, não só do rap nacional, tinha muita figurinha carimbada lá, eu tava lá também. A Rinha dos MCs, na verdade, ela nasce no dia 12 de setembro de 2005. Porque nesse dia foi aniversário do Slim Rimografia. Foi a festa de aniversário dele. Criolo doido, já tava com as suas catuabinhas, e ele falou, vamos brincar, vamos fazer uma batalha aqui. Ele resolveu fazer uma batalha. E aí rolou aquela brincadeira, foi divertido pra caramba de fazer a batalha, né, de casar R$1, que é importante também, abrir o parênteses. A coisa que a batalha que influenciou a Rinha dos MCs é a Batalha do Real do Rio de Janeiro, que tinha aquela coisa de você colocar R$1 e juntava 8 MCs, ficava aqueles R$8, quem ganhasse levava os R$8. E aí no dia 12 de setembro rolou essa brincadeira que foi uma pré-Rinha dos MCs. Mas quando chega no final do ano de 2005, que eu já estava fazendo as coisas com o Criolo, inclusive, ele me liga falando, mano, eu tava pensando em fazer uma batalha. Mas não é só uma batalha. Quero fazer algo além de uma batalha. Eu falei, e eu quero que essa batalha, o nome dela seja Rinha dos MCs. Ele já tava com tudo na cabeça já montado. O sonho que se realiza. A gente começou essa parada lá na Zona Sul, perto do Grajão e do Poranga. Era R$2 a entrada. Muita gente tirou sarro da gente, porque durante o dia era um lugar onde os caras guardavam a cavalo, tá ligado? A gente passou por muita coisa, mas nada fez a gente perder o nosso objetivo, que é o amor que a gente tem pela música, o respeito que a gente tem pelo hip hop e a paixão que a gente tem por esses MCs maravilhosos. A Rinha dos MCs é uma semana mais nova que a Santa Cruz. A Santa Cruz surgiu numa semana, na outra semana surgiu a Rinha dos MCs. Aí a Rinha dos MCs, ela começou num espaço que era um estábulo, que era um lugar onde guardava cavalo. E a gente alugava esse espaço, lá na Avenida Atlântida. A gente perdeu esse espaço e foi pro centro. Fez uma temporada no centro, que foi no Suzy Transe. A gente fez uma temporada lá de uns 2 meses, se eu não me engano. E aí a gente encontrou um outro espaço que era o Cancún. E aí a gente voltou para a Zona Sul de novo, no fundão da Zona Sul. E aí o Cancún que surgiu que veio toda a magia. Porque começou a colar pessoas de tudo quanto é canto de São Paulo. E, inicialmente, a ideia de se fazer a Rinha dos MCs era simplesmente fazer uma festa, porque também tem esse detalhe, a Rinha dos MCs é a única batalha que também era um baile. Então a ideia era promover um encontro. E além dos MCs, também para os artistas plásticos, da galera do grafite poder expor alguma coisa, a galera da fotografia, né? Teve o momento também do xadrez também, que era o pessoal do Che Malami, Cheque Mate La Mission, que dava aula e brincava de xadrez.
lá naquele mesmo espaço. E aí os preços eram acessíveis. Na época era só 3 contos pra galera colar mesmo, tirar um barato, ouvir um som e ter essa brincadeira da batalha. Aí tinha um lance da batalha que era 8 MCs. Só que às vezes não tinha 8 MCs, só tinha 6. Então o Kleber fez uma conta lá e inventou o tal do Double Tree. Ele, mano, só tem 6, vamos fazer o Double Tree. Que aí, ao invés de você, né, que você faz, né, são 6. 2 fica 1, 2 fica 1, 2 fica 1. No final fica 3 MCs. Então a gente pegava esses 3 MCs, juntava esses 3 MCs e um ia batalhando contra o outro, né? E aí o que tiver menos preparado, ele sai e fica os 2 para final. Nessa que nasceu o Double Tree, né? O Criolo foi o cara que criou o jargão sangue. Foi o Criolo, né? O Criolo que fez esse negócio do sangue. Quem quer ver sangue? Sangue! O outro lance da rinha era o espaço do Cancún era de madeira total em volta, porque era um restaurante. Então toda vez que a batalha era muito boa, as pessoas batiam naquela parede, naquela madeira na real, e faziam um barulho estrondoso. Ali passou várias pessoas que hoje a gente conhece. Ali passou o Mosca, vocês conhecem como Rashid hoje. Ali passou Emicida, ali passou Flora Matos, passou a saudosa Cindy MC, passou Projota, passou Mamute, Tiagão 100%, Red Niggas, passou tantas pessoas ali, velho. Só um canta de galo, o resto Eu acredito muito que essa ação, esse circuito Rinha dos MCs, ele proporcionou, ou pelo menos deixou uma semente em cada local que hoje tem as grandes batalhas. As pessoas veem na batalha de imediato um entretenimento. Algumas se imaginam no palco, algumas se imaginam batalhando, algumas se imaginam ganhando a batalha, algumas se imaginam levando a folhinha para casa, outros se imaginam discotecando, soltando os beats, outros se imaginam fazendo os beats para alguém rimar num beat dela. Outras se perguntam como podem ajudar, como podem contribuir com aquela cena, como podem fortalecer aquela cena. Outras veem como uma ameaça, outras veem como uma agressão ao meio ambiente do bairro. Tem vários pontos de vista. Mas eu fico feliz que a Rinha tenha proporcionado tantas coisas boas, que tenha influenciado tantas pessoas. Não só a Rinha, mas como a Batalha da Santa Cruz também foi importantíssima para a cena também. Esses artistas que eu citei aqui e também passaram pela Santa Cruz. A Rinha dos MCs também teve um fortalecimento do coletivo, que era o Time do Louco. O Time do Louco era o coletivo do Pentágono. Na figura de hoje a gente tem uma das pessoas que são importantes, que é o Rael, que era do Pentágono, né? Olha o tanto de coisa que a Rinha dos MCs proporcionou. A Rinha dos MCs, junto com a Santa Cruz, mudou a cena da música rap brasileira. Vocês já perceberam isso? Cara, a gente não mente. 2004, eu não lembrava a data, mas tem um 04 aqui, então realmente isso aqui foi Boom Clap 2004, Marechal versus Slim, lá em Curitiba, show do Huracan, DJ Jeff Bass, Nel. Olha, a entrada 8 conto, mais 5 de consumação, hoje 5 de consumação você não faz nada. Mano, essa daqui é uma batalha que pra mim, assim, foi, porra,
foda. Mas é uma batalha que a gente ficou batalhando lá, né? Sei lá, uma hora e pouco, assim, sem chegar num final. Não tinha essa de terceiro round, então as pessoas ficavam tentando... Quem ganhou? Ei, quer mais? Ei, quer mais? E aí chegou uma hora que a gente entrou em um acordo e falou, bom, vocês contratam mais uma vez e a gente volta e a gente termina essa batalha.